Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos na segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. Satisfação de estar de volta com você, ao vivo e em cores. Como vai? Vai bem? Programa Opinião, como você viu aí nessa tomada aberta. Aí você... Não, isso aí é o Lorenberg, agora sim. Isso aí é a Paula Calil. Paula, aguarde esse número aí e aguente a mulherada lá na Câmara, porque ela é uma das 8 que foram eleitas, entre eleitas e reeleitas, uma das 8 mulheres que comporão essa legislatura que se inicia agora a partir de 1º de... Na verdade, não sei que dia que vai começar o ano legislativo lá no Lorenberg, mas... Fevereiro, né? Uhum. Então, a Paula Calil, eleita vereadora por Cuiabá, ela veio a nosso convite, a gente agradece muito, não é? A Paula Calil, que está daqui a pouquinho, o Lorenberg, que é muito bom de cabeça, vai falar exatamente quantos votos obteve Paula Calil. 5.460 votos. Eu nem perguntei ainda, Lorenberg, já vai 5.460, é exatamente isso, Lorenberg já está, ele vem aqui todo cheio de decorar as coisas, já sabe. Ela é vereadora por Cuiabá, vereadora por Cuiabá, né, a partir de 25, ela obteve a votação equivalente a 1,70% de todo o eleitorado de Cuiabá. É irmã do nosso querido deputado Faisal Calil. E vamos conversar com ela a partir desse instante aqui no programa Opinião, né, falar sobre como foi esse processo eleitoral todo, né, primeira vez que ela entra numa disputa, enfim. E outras questões mais sobre as propostas, o que ela tem na cabeça para colocar em prática em termos de propositura no Parlamento Municipal a partir do ano que vem. Tudo isso e muito mais. Você tem alguma pergunta, alguma sugestão aí? 99932-2529. Está aparecendo aí no rodapé. É só interagir conosco por texto, se você tiver alguma pergunta. Tá certo? Então... é isso aí. Agora sim, Lorenberg, depois de você passar o número aí, exatamente do número de votos que teve Paula Calil, boa noite. Como é que vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Razão maior do programa Opinião, que está completando daqui a pouco 5 anos. Estamos caminhando para o 5º ano aqui com você, todas as noites, e a gente aqui fazendo essa parceria bacana em nome da boa informação. Então, é isso, né? Fique bem atento aí, fique bem, se quiser participar e interagir com a gente, já disse aí, a você que acompanha a gente pelo www.gazetadigital.com.br e também você que acompanha a gente pela página no Facebook. É simples, ó, você vai lá na sua página no Facebook e digita lá, TV Pantanal 22 HD. Aí clica, ok, estamos lá. Aí você, em qualquer canto do mundo, acompanha a gente, pode também participar, mandar recado, enfim, ou curtir apenas, não é? Deixar a sua mensagem lá. Fique bem à vontade. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Valeu? Paula Calil, bom tê-la aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns aí por esses números eloquentes que o glorioso Lorenberg falou aqui, não é? 5.460 votos. Antes de perguntar aqui, começar as perguntas para a gloriosa Paula Calil, eu vou dizer que ela é empresária do ramo farmacêutico, ela é farmacêutica, inclusive, não é? Ela é proprietária da rede Farmácia Geral, Droga Geral. Droga Geral. São 6 lojas, né? 2 em Cuiabá e 4 lá em Várzea Grande. E resolveu participar aí do pleito, colocar o ar da graça na política e deu certo e essa votação é uma votação significativa. Venceu e convenceu. Agora vamos esperar que você convença também no parlamento. Boa noite, bom tê-la aqui. Como é que foi esse processo eleitoral? Como é que foi essa árdua, imagino que tenha sido árdua, porque os candidatos eram mais de 400, Lorenberg, ao todo?
Mais de 400. Estavam disputando, assim, a cotovelos, no bom sentido, a votos, né? E aqueles que tiveram a mensagem melhor elaborada, melhor enviada e melhor captada pelo leitor, logrou êxito, como foi o seu caso. Como é que foi o processo todo? Me conta um pouco aí, parece que porque assim, pensa-se que o irmão deputado, por conta disso, quanto teve de Faisal na sua campanha? Como é que foi? Conta pra gente aí, até você vencer esse tabu do primeiro momento de candidatura. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Hoje estou estreando pela primeira vez dando uma entrevista. Opa! Muito obrigada a vocês por terem me convidado, o programa Opinião. Na verdade, eu sempre participo de um grupo chamado Associação Política Jovem desde o ano de 2010, quando o Faisal ingressou para a política. Mas eu sempre fiquei nos bastidores, né, acompanhando, participei de todas as campanhas deles, mas nunca tive a intenção de ficar na linha de frente, né? E quando chegou no final do ano de 2022, eu falei do meu desejo de ser candidata a vereadora por Cuiabá. Porque na Associação Política Jovem, nosso intuito inicial era trazer o jovem para a política, para a boa política. E nós tínhamos ações sociais pontuais durante o ano. Dia das Mulheres, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, o Arraial de Faisal. Mas nós não tínhamos um projeto social em si, eram ações sociais. E no ano de 2021, nós conseguimos tornar um sonho, um desejo nosso. O Faisal construiu a primeira APJ social no bairro São João del Rei, aonde nós trabalhamos com crianças, né, jovens e adultos, com aula de balé, de violão, de judô, de karatê. E eu, participando dos projetos, eu entendi que não basta você só cuidar de pessoas, se nós vivemos uma cidade que tem muitos problemas. Então, que se eu conseguisse organizar a minha vida profissional e pessoal, eu tinha esse desejo de vir ser candidata a vereadora por Cuiabá. E minha família, no primeiro momento, não apoiava, porque eu tenho minhas funções, né? Tenho a minha vida profissional, mas eu fiquei organizando os processos. O ano passado, organizando, e quando chegou em fevereiro, final de fevereiro desse ano, reuni a família e aí eu falei, estou pronta para ser pré-candidata a vereadora por Cuiabá. E aí veio Faisal, de novo essa conversa, nós já temos vários pré-candidatos no nosso grupo, tem que ver. Eu falei assim, mas eu tenho essa vontade, eu também faço parte do grupo, também acompanho, né? E ele falou assim, então eu quero que você se posicione. E a partir daí, realmente, eu fiquei 7 meses entre pré-campanha e campanha na rua, fazendo visita nas famílias. Até quero agradecer muito as pessoas que me receberam, que me acolheram nas casas onde eu estive, buscando apoio para viabilizar esse desejo, né, de ser candidata a vereadora por Cuiabá. No primeiro momento, nós éramos todos pré-candidatos até chegar à convenção, né? E deu certo. Nós construímos todas as propostas em cima daquilo que a gente andou, do que a gente viveu nesse período, né? E aí eu ficava, no primeiro momento, Faisal, me ajuda aí, me reposta. Ele falava assim, Paulo, quero que você se crie. Você tem que criar a sua identidade. Antes se faz suas necessário, pernas. você tem que criar a sua identidade. Eu falei, tá bom, vamos em frente, né? E eu estou muito feliz que deu certo, que a gente conseguiu chegar com êxito, né? O resultado foi muito bom. E é só agradecer. Agradecer. E é interessante que eu sou tímida, bem tímida. E essa eu tinha, e meu desejo de falar palavras bonitas, que encantasse as pessoas, eu anotava no papelzinho que eu ia falar no primeiro momento. E aí eu entendi durante o processo, porque você entra uma pessoa e você sai mais fortalecida, porque eu entendi que a gente tem que ser a gente mesmo. Se a gente falar certo, se a gente falar errado, se a gente não entender sobre um determinado assunto, a gente tem que ser a gente mesmo. Exatamente. E aí veio a Paula Calil. É isso mesmo, está certíssima, esse é o caminho mesmo. A palavra mais bonita que tem, a palavra bonita é a verdade.
seja ela qual for, é verdade. Isso não tem maquiagem, né? É bonito aquilo que é verdadeiro. Às vezes pode não agradar A ou B, mas é a sua verdade. Ela não vai mudar, ela não é mutante. Então, buscar palavras bonitas para decorar um texto ou um discurso e depois não sustentá-lo com suas ações, vai enfeiar, vai deixar o negócio capenga, não é? E vai causar fissuras, arranhuras na sua personalidade. Então, quando você opta por ser você mesma e dizer a verdade, aí está a palavra bonita, está o discurso bonito, o coloquial, é você mesma e você será muito melhor recebida, a sua mensagem será captada, como foi captada pelos mais de 5.000 eleitores, 5.460 eleitores que entenderam justamente o seu jeito simples de ser. Imagino que tenha sido essa a sua essência. Embora a gente trabalhe com o público, eu trabalho com o público, né? Eu faço acolhimento dos clientes, eu sou comerciante, sou empreendedora. Mas você falar para muitas pessoas te deixa, de uma certa maneira... E eu tinha uma visão que não era aquilo que realmente é de fato. E num primeiro momento eu já aprendi. Você vai ficar craque, você vai ver ao longo desses 4 anos aí na tribuna, enfrentando aquela turma toda lá, e polêmica, e projeto. Sou meio brigona. Hã? Sou meio brigona. Brigue no bom sentido, ser dentro do que for legal e moral e permissível, não é? Professor Lorenberg, por favor. Antes de mais nada, vereadora eleita, o nosso parabéns pela vitória. Obrigada. E registrar aqui a nossa alegria de tê-la aqui no nosso bate-papo. A senhora disse, logo no começo da sua fala, que é a primeira entrevista que a senhora dá. Primeira. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Nós esperamos que seja a primeira, no nosso programa, a primeira de muitas que virão assim que a senhora tomar posse como vereadora de Cuiabá. Vereadora, eu gostaria muito de continuar com parte da resposta que a senhora acabou de nos dar. Veja, 5.460 votos é uma quantidade expressiva, mas muito expressiva, para alguém que é a primeira vez que sai para uma disputa eleitoral. Para que o amigo telespectador possa entender, a votação que a senhora obteve agora em 2024 é maior do que o primeiro colocado para a Câmara de Vereadores em Cuiabá em 2020. Que foi o Diego Guimarães. Que foi o Diego Guimarães, que foi um pouco mais de 4.000 votos, 4.500 e poucos votos. Portanto, é uma votação expressiva. E é exatamente o ponto das minhas 2 perguntas que eu farei juntas, as 2 perguntas. A primeira delas, a senhora já previa esse número expressivo de votação? Se não previa, qual foi o momento, no transcorrer da campanha, que a senhora e a equipe da senhora perceberam que esse número era, por sim, fácil de ser conquistado? Fácil. Essa é a primeira questão. A segunda questão, a senhora nos disse agora há pouco de que trabalhou muito com um grupo de jovens. Qual a importância desse trabalho que a senhora desempenhou, juntamente com outras pessoas, esse trabalho com um grupo de jovens? Esse trabalho ajudou a senhora a conquistar votos para somar 5.460 votos. Dentro da Associação Política Jovem, dentro do projeto, nós conhecemos muitas pessoas. Mas isso não é decisivo, que essas pessoas vão te dar o voto de confiança. A gente, na verdade, quando eu comecei em março, eu visitei muitas e muitas famílias com pessoas que me apoiaram. E aí eram todos os dias. Eu me retirei do meu trabalho, da minha vida profissional totalmente, e eu fui para a rua. Eu fui para a rua para buscar apoio, para fazer visita, para conhecer as pessoas, para saber os problemas e o que elas queriam que uma vereadora representasse elas na Câmara Municipal. Tanto é que as nossas propostas foram em cima daquilo que a gente viveu, como eu falei num primeiro momento. Fácil, nunca foi difícil. Eu não esperava ter essa quantidade
esse número de votos, mas sempre eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida nas empresas aonde eu fui, nas famílias aonde a gente visitou. O nosso próprio segmento me apoiou muito, meu próprio segmento, que é o segmento de farmácia. Fiz visitas, os representantes. Então, assim, é um trabalho que há muitos anos eu participo, mesmo nas campanhas do Faisal, embora eu não era candidata, mas eu também estava lá, na coordenação. Então, a gente já tem um conhecimento, conhece as pessoas. E aí, a partir daí, eu fui trabalhar. E dentro do nosso grupo, nós éramos 10 pré-candidatos. Não era só a Paula. De jovens? Não, de jovens não, no mesmo grupo dentro da Associação Política Jovem. Não são jovens porque a Associação Política Jovem, ela foi fundada em 2010. Então, nós já estamos há 14 anos, nós não somos mais jovens já. Nós já amadurecemos um pouquinho, né, nesse período. E a nossa campanha foi realmente na rua. Serviços prestados, as pessoas que me conhecem, eu busquei apoio no segmento, eu visitei farmácias e drogarias, eu visitei distribuidoras, eu visitei muitas outras empresas onde abriram as portas para que a gente pudesse ir e se apresentar e falar das propostas, agora nesses 45 dias finais. E agora eu estou retornando para agradecer esses votos, né, a essas pessoas e também para reforçar o pedido de voto do segundo turno. Então a gente não para, professor, a gente não para. A Paula é do PL, Partido Liberal, tem o candidato do PL da disputa aqui, não é? E está toda a turma aí, entre os eleitos e também não eleitos, que disputaram aí a vereança aqui em Cuiabá, estão na campanha, não é? Tanto do lado do PL para o Abílio, como do lado do PT para o Lúdio. O pessoal que disputou pelo PT e também, no caso do PT, foi a federação, né? Então, 3 partidos, PV, PCdoB e PT. Tinha toda a turma também votando, buscando apoio aí ao candidato Lúdio, mesma coisa fazendo o pessoal do PL em prol do Abílio, inclusive com lideranças nacionais aí. Paula, eu vou ter que ir para o intervalo comercial, mas antes, assim, só para eu dar tempo da resposta. O ramo de farmácia, que é o seu ramo privado, né, de atuação, te traz que tipo de ideia que você pode colocar no papel como proposta, uma vez que nós estamos vendo o término de uma gestão no município de Cuiabá, que foi alvo de muitas reclamações e até denúncias por lá nos postinhos os cidadãos não encontrarem a medicação, né? Muitas vezes medicações simples, né? Você pensa que dá para, com a sua experiência no ramo privado, fazer alguma coisa, propor ou entrar com um tipo de alguma propositura para que isso seja, na próxima gestão, seja ela de quem for, de um lado ou de outro, para colocar em prática a resolução desse problema? A resolução do problema é na parte de gestão, né? Gestão da aquisição e distribuição dos medicamentos. Enquanto falta na ponta, no centro de distribuição vence. Não só medicamentos, como também insumos, né? Suplementos. E isso é muito importante, a gente ter uma gestão dentro, né, da gestão pública, que não está sendo eficiente, né? Se tivesse sendo eficiente, não estaria ocorrendo o que está acontecendo. Mas eu acredito que no plano de governo dos candidatos do executivo é abordada essa questão, porque dentro do PL Saúde nós abordamos, né, na construção do projeto, do plano de governo do nosso prefeito Abílio. Entendi. E eu acredito que do outro candidato também terá. E a gente vai ficar com um olhar bem especial em cima disso. Porque falta medicamento na ponta e vence no centro de distribuição. Nós tivemos escândalos em cima disso. Ou seja, você está pronta para fiscalizar, exercer seu papel. A função do vereador que é
fiscalizador. Uma das duas, talvez a mais importante, é realmente a de fiscalizar, coisa que nessa atual legislatura que se encerra no final aí, andou faltando aí, né? Andou faltando aí. Eu não tenho, já passou o processo eleitoral, já posso falar aí, que teve gente que não se reelegeu em função da omissão. E teve gente que se elegeu, mas passou raspando. Porque assim, eu penso, eu vou para o intervalo já, eu penso, não é porque você é base de sustentação que você não deva fiscalizar. Você é, na verdade, vereador por Cuiabá, tanto da situação daqueles que votaram no prefeito e aqueles que votaram contra. Então, se deve satisfação ao eleitor, que na ponta é o cidadão, que frequenta lá a UPA, o postinho. E se esse cidadão chega lá e não encontra a medicação, o medicamento ou o profissional, você tem que cobrar do seu fiscal. Quem que é o fiscal? Vereador. Por exemplo, o vereador, né? E esses que estão aí, e já não é de agora, né? Já teve presidente da Câmara de Vereadores aí. E uma das maiores dores do cuiabano é justamente a saúde, né? Teve um, inclusive, que tentou a reeleição aí, tentou voltar, né? Perdeu a reeleição naquela ocasião lá atrás, tentou voltar agora, não deu certo de novo, porque o povo não esquece. Bom, vamos para o intervalo comercial? A gente vai para o intervalo comercial, a gente está entrevistando aqui hoje a Paula Calil, vereadora eleita por Cuiabá, PL, Partido Liberal, Partido do Bolsonaro, Michele Bolsonaro teve aí esses dias aí. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Olá, você está assistindo ao programa Opinião TV Pantanal, hoje com a Paula Calil, vereadora eleita por Cuiabá. Vamos ao Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Sabe o Júlio Campos, ex-governador, quase tudo, foi até conselheiro do Tribunal de Contas. Então, agora é deputado estadual. E sabe o que aconteceu? É o seguinte, ele, o Júlio Campos, deputado estadual do União Brasil, criticou o governador Mauro Mendes, do União Brasil também, durante o lançamento da pedra fundamental da Unidade Mista de Pesquisa e Inovação, o MIP, da Baixada Cuiabana, da Embrapa, lá no município de Nossa Senhora do Livramento, que fica aqui a 42 quilômetros ao sul da capital. Na avaliação do parlamentar, o ministro da Agricultura e Pecuária MAPA, o Carlos Fávaro, do PSD, conseguiu dar uma resposta à altura em meio ao desmonte que o governo Mauro Mendes está fazendo com a empresa mato-grossense de pesquisa, assistência e extensão rural em Paers. Infelizmente, abre aspas, infelizmente, o atual governo do estado está querendo desativar a Empaer, que é o grande órgão que assessora os agricultores de Mato Grosso. Mas, na visão do ministro Carlos Fávaro, ao tomar conhecimento que essa área seria devolvida para a União, imediatamente, através do seu ministério e da Embrapa, resolveu transformar esses 200 e poucos hectares no grande centro de pesquisa de desenvolvimento para a agricultura familiar da Baixada Cuiabana, disse o parlamentar nesta segunda, dia 21. Mais detalhes aí, ó. Essa e outras notícias no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Nuremberg, o Júlio Campos está tirando e agora pegou o Mauro Mendes, colega. Isso porque eu não queria ter um colega desse jeito, não. Meu partido, meu correligionário, e ele é ácido, né? Só que a Embrapa, na verdade, ela é um xodozinho de muita gente e não é só xodó. Ela, de fato, é importante em termos de pesquisa,
se estiver bem equipado, evidentemente, se tiver com a sua funcionalidade em dia, tudo certinho, né? Não dando prejuízo para o Estado, eu não sei como é que está essa questão toda. Fazendo aquilo que é o seu papel, ela é fundamental, como foi fundamental ao longo da história, né? E aí o governo, mais ou menos pragmático, não sei exatamente o teor do motivo pelo qual, se isso for verdade, não estaria dando a devida atenção, mas o fato é que também não sei quanto de política tem nisso aí, ou politicália, não é? Aquela coisa toda também, né? Porque Fávaro e Mauro Mendes não são amicíssimos, né? Como é que você vê essa história toda aí e o Júlio disparando contra o governador? Paulo, você não deixa de ter razão. Mas é preciso fazer 3 observações muito rapidamente para o amigo entender. A primeira, que o deputado estadual Júlio Campos sempre tem um determinado momento em que ele bate mesmo, fazendo duras críticas. E não é a primeira vez que ele faz críticas ao governo e ao governador. Uma segunda observação, é claro que tem muitos anos isso, mas não podemos esquecer e perder de vista que o Júlio Campos, o deputado Júlio Campos, é agrônomo, ou pelo menos fez o curso de agronomia. Então ele não está fora da rota não, amigos. Ah, mas tem 20, 30, 40, 50 anos que ele não exerce a profissão. Exatamente. Mas não se pode perder de vista que ele tem uma formação na área. E o terceiro ponto, meu amigo Paulo e amigo telespectador, a Embrapa é imprescindível para o crescimento agropecuário no país todo, que vem lá de 1950. Se não fosse a Embrapa, nós não teríamos o agronegócio que temos hoje. É só uma pergunta que devemos fazer. Qual é o clima apropriado para se plantar soja? É o clima frio. E nós plantamos soja, Mato Grosso planta soja no Cerrado, amigos. Por conta de quem? Por conta exatamente da Embrapa, que investiu em pesquisa. Aliás, o governo, de uma forma geral, investe sim, investe pesado nas pesquisas. Porque o empresário não faz pesquisa. Quem faz é a universidade e o Embrapa. Daí, a gente pode entender melhor as críticas que o deputado estadual Júlio Campos vem fazendo. O Júlio fala da Empaer, né? Por conta da Empaer e tal, e aí daí surgiu a crítica dele. Essa iniciativa aí da Embrapa, de fato, não é essa unidade, não é, que eu falei o nome aqui agora, é importante, inclusive, né? O que não significa dizer que a nossa Empaer não deva também estar funcionando a pleno vapor. Eu quis me referir à Empaer, não sei como é que está hoje a funcionalidade da Empaer, que eu sei que quando o Mauro Mendes foi eleito, lá no primeiro mandato, ele pediu um estudo minucioso, técnico, sobre viabilidade da Empaer. Esse estudo foi feito, foi entregue, imagino eu que foi dito a ele, pelo estudo é viável, tanto que continuou, né? Mas eu não sei como é que está essa história toda. Nós vamos, inclusive, convidar aqui pessoas ligadas à área para ouvir os dois lados, para não ficar só a crítica pela crítica. Lorenberg, eu queria que você fizesse uma das suas perguntas, a mais curta, para que ela responda nesse bloco ainda. Vereadora, se não me falha a memória, se eu não ouvi direito, a senhora, por favor, me corrija. No primeiro bloco, na primeira resposta que a senhora nos deu, a senhora falou, além do grupo de jovens, falou do trabalho voltado às mulheres. E se não me falha a memória, e a memória não falha quase nunca, no artigo 44, inciso 5º da Lei 9.096, de 1995, portanto, estou falando da legislação eleitoral, obriga cada partido destinar 5% do fundo partidário à promoção, ao avanço, ao desenvolvimento da mulher dentro do partido. E o partido da senhora, no estatuto do seu partido, no artigo 34, parágrafo 3º, repete o que a legislação diz. E aí vem a minha pergunta. A senhora considera que esse 5% destinado ao avanço, ao crescimento da mulher no mundo político é um índice percentual
considerável ou ainda falta mais para que nós tenhamos mais mulheres ingressando ao jogo político? Eu penso que deveria ser um percentual maior, né? Porque não é fácil. Mas o partido da senhora tem feito esse trabalho ou ainda não fez? Nós recebemos o fundo eleitoral estadual igual, mesmo valor. Eu acredito que eu recebi um valor do federal, que foi me destinado. Mas eu acredito que é importante, sim, porque a gente tem despesas, né, com marketing, né, então realmente eu não sei te dizer, mas eu sei que nós recebemos o mesmo valor, as mulheres e os homens, da estadual. Eu não olhei das outras pessoas. Não, se eu falar para o senhor, eu vou estar mentindo. Então, eu sei o que eu recebi, eu não pesquisei dos outros, não. Não, me perdoe, vereadora, talvez eu tenha feito a pergunta de uma forma errada e a senhora não me entendeu. Esse 5% que os partidos têm para trabalhar o papel da mulher no partido político, não é aquele fundo eleitoral, porque existe fundo eleitoral e o fundo partidário. O fundo eleitoral que a senhora recebeu para fazer a campanha eleitoral. E o fundo partidário, não, desse fundo partidário, que o partido da senhora recebe o maior bolo partidário do país, 5% é destinado para o ingresso das mulheres, para trabalhar a questão da mulher dentro do partido. E não é só o partido da senhora, não. Todos os partidos são obrigados a fazer isso. Eu realmente não sei. Talvez eu não tenha sabido fazer a pergunta, Olha me perdoe. Essa informação... Mas assim, no que diz respeito ao município de Cuiabá, por exemplo, nós observamos aí que foram quantas mulheres eleitas do PL? 3? Duas. Eu e Samanta. Duas mulheres. Samanta, e já tinha alguma? Não tinha ainda, né? Serão duas, então, só? Duas mulheres. Mulheres do PL. Sim. Então, já teve, não sei se eu posso acreditar, não é, isso ao investimento dos 5% que o Lorenberg falou. Lá em Várzea Grande tem uma prefeita eleita também, Flávia. Né, a Flávia. Quer dizer, e as coisas vão acontecendo aí. Existe um desafio muito grande aí, que é realmente fazer com que esses recursos sejam usados para que haja o incentivo, né, da mulher, para que essa ingresse de forma qualitativa, principalmente. Porque ingressar por ingressar não vai adiantar, tem que preparar direitinho. E existe esse desafio aí pela frente, inclusive, de todos os partidos, não só do PL, todos os partidos. E Lorenberg pergunta isso para todas as agremiações, todas as mulheres e lideranças que vêm aqui, não é, de todos os partidos, para saber exatamente como que é feita essa aplicação, se está sendo suficiente ou não, enfim. Vamos lá para o intervalo comercial, a gente volta num instante só. Nós estamos de volta aqui hoje, entrevistando aqui, é um bate-papo praticamente, né? Por quê? Por que bate-papo, Paulo? Porque a gente sempre gosta de transformar uma entrevista que teria tudo para ser, né, sisudona, a gente tenta flexibilizar. E eu estou aprendendo com a entrevista. A Paula Cadil, aprendizado, vereadora eleita por Cuiabá, era a primeira entrevista dela na vida, principalmente como política, né, como figura pública. Está aqui hoje. Falei, tem um paredão lá para você, o pessoal vai atirar lá, você vai ter que se defender, que nem a Mulher Maravilha, assim, defender com a pulseira, assim. Aí o Lorenberg atira, ela fica assim, aí eu atiro, ela fica assim, defendendo também, assim. É assim que imagina, funciona. nada disso. A gente está brincando, evidentemente. Paula, olha só, então, daqui a pouco começa o ano, exatamente o ano legislativo. Daqui a pouco, o ano que vem, exatamente em fevereiro. O que você pretende colocar no papel
para depois passar por apreciação dos demais pares, acostumando com esses termos aí, demais pares, não sei o quê, para, enfim, que você colocou no seu plano quando pediu o voto lá por mais de 5 mil, o que você pretende colocar, além da fiscalização propriamente que você falou aqui, o que você pretende, gostaria de que virasse lei, por exemplo? Os pontos de apoio, melhorias para os motoboys, né? Que é uma categoria que, quando eu comecei como empreendedora, nós sempre tivemos o serviço da entrega, né? Leva o conforto, a medicação ou no segmento de alimentos até a casa das pessoas, faça chuva ou faça sol. E esses profissionais, eles nunca tiveram um olhar do poder público. A gente, enquanto empreendedor da empresa privada, quando eu reformo a loja, quando eu arrumo, de 6 anos para cá, eu sempre procurei colocar a tomada, para poder recarregar o celular, o local para eles ficarem, o banquinho, e ter a água, e isso na empresa privada. Mas hoje, como cresceu muito os motoristas por aplicativo, tanto de passageiros como também de encomendas, eles não têm o local. Então, do ano passado para cá, que vem trabalhando, e hoje nós temos alguns pontos de apoio, mas precisam de melhorias. Precisa de luz, precisa de água, precisa de banheiro, né? Precisa de mais segurança. Então, a gente também, a gente luta, há estudos para colocar a faixa azul nas principais vias de Cuiabá, né? Já teve uma audiência pública. Então, nós vamos lutar junto com essa categoria para que isso se torne realidade, que realmente a gente consiga essas melhorias, né? Na questão das mulheres, é necessário a gente ter cursos, né? Incentivar cursos de capacitação para que essas mulheres desenvolvam o que elas têm habilidade, para que elas consigam melhorar e ter aprender sobre gestão, sobre abrir um MEI, como que abre um MEI, como que vai fazer a precificação, qual o público que ela quer atingir na questão de marketing. As pessoas hoje, nas visitas que eu fiz nas famílias, muitas mulheres, elas empreendem no mercado. Tem uma rotina, tem um trabalho, depois elas vendem roupa, vendem sapato, alguma coisa de culinária. A gente precisa trazer essas mulheres para o mercado, legalizar isso, né? Não só mulheres, mas também homens, mas a maioria foi mulheres, porque melhora a renda da família. Então, hoje as pessoas estão trabalhando bastante e a gente precisa ter um olhar especial. Então, eu quero realmente tornar isso uma realidade, né? A gente ter um local para ter a capacitação dessas mulheres, né? As mulheres lá, 8 outro lado mulheres... importante também, empregabilidade 50+. É necessário que a gente dê curso para essas pessoas estarem no mercado de trabalho. Hoje a gente tem uma qualidade de vida melhor, vive mais tempo com qualidade. Então, se essas pessoas estão em casa, ou elas vão ter uma oportunidade no mercado de trabalho, dá problema de depressão, de ansiedade, né? E essas pessoas são pessoas que são comprometidas. Eu também, assim, pode colocar tudo no mesmo local, a gente precisa estudar melhor essa situação para buscar o ano que vem a gente trabalhar em cima disso. Será possível as 8 mulheres trabalharem em conjunto lá no parlamento e dependente da questão da cor partidária? Você acha que esse trabalho, já existe, por exemplo, conversas nesse sentido para que vocês caminhem juntas, especialmente quanto às bandeiras da mulher? Eu acho possível. Nós já nos reunimos, já estivemos juntas e falamos justamente nesse sentido, de formar um bloco para que a gente trabalhe junto. É importante, as mulheres. E já tivemos um primeiro contato, fiquei muito feliz. Algumas eu não conheci nesse dia, a gente trocou ideia, nós conversamos. As que já são vereadoras falaram sobre as experiências, né, que viveram na Câmara durante esse período, enquanto vereadoras. E ano que vem nós estaremos juntas. E foi muito interessante, eu gostei muito. Lorenberg, a última pergunta. Mas é exatamente nessa linha, vereadora eleita. A senhora já encontrou com as demais colegas que foram eleitas uma vez. Sim. A senhora acredita que é possível fazer
periodicamente, durante já o parlamento, dentro do parlamento, essas reuniões para terem pautas únicas ou não? Acredito. É possível, nós já falamos sobre isso, para nós trabalharmos em conjunto. E as pautas para as mulheres, eu acho que a gente deve fazer juntas mesmo. Eu acho que é muito positivo e caminha para isso. Tivemos esse primeiro encontro, falamos sobre isso. Foi muito interessante. Foi bom. Paula Calil. Anote bem, grave bem esse nome. Você vai escutar muito falar dela, porque foi vereadora eleita com 5.460 votos. É mulher de personalidade. A gente já percebeu isso, não é? E está à disposição do Parlamento Municipal Cuiabano a partir deste novo ano, 2025 aí. Tem 1 minuto e meio aí que eu separei para você falar com o nosso telespectador, em especial com aqueles que dentre os telespectadores estão possivelmente os seus 5.460 eleitores. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que me acolheram, que me deram um voto de confiança, que me apoiaram nessa caminhada. Foi muito importante para que a gente conseguisse chegar aqui. E quero falar para vocês todos que a minha prioridade é Cuiabá. Eu vou estar sempre trabalhando para servir o povo cuiabano. Trabalhar por quem me colocou, por todos, né? Por quem me deu esse voto de confiança, para o povo cuiabano e pelo povo cuiabano. A partir do ano que vem estarei na Câmara Municipal e as portas estão sempre abertas para todos vocês. Legal isso. Bacana. Uma outra coisa que eu gostaria muito de falar, que eu acho importante... Rapidinho. Bem rapidinho. Que a partir do ano que vem, a gente, se faz necessário, a gente montar comissões para avaliar os serviços que são as concessões da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Água, olha só. Lixo, água, esgoto, lixo, transporte público e o estacionamento do centro. É muito importante que a gente tenha um olhar bem difereando e que bem vai em firme, cima né? disso. É uma das coisas que a gente está trabalhando já para o ano que vem, chegando. Exatamente. Há se ter esse tipo de fiscalização, sim. E é bom saber que você está predisposta, determinada a fazer esse tipo de fiscalização aí, se incluindo aí nas comissões para dar essa resposta ao povo que quer saber da fiscalização feita pelos parlamentares. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Esse espaço, preste bem atenção no que eu estou te falando, estará sempre a postos para bem informar, sempre. A partir do momento que assumiu, tendo novidade lá, vem aqui conversar conosco, que na ponta é o telespectador, que na ponta é o eleitor. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito Boa obrigado noite. pela Manda oportunidade. um abraço lá para o Faisal. Fala, Faisal, vai lá, rapaz, não faz mal. Faisal, não faz mal, vai lá. E a gente convida ele para vir sempre aqui. É bom quando ele vem, porque ele sempre dá show de informação aqui. Abraço para a Maiara, para a Maíra, assessoras que estão ali acompanhando. O Pabulo. E o Pabulo, que é Pábulo, né? Mas chama de Pabulo. Ai, não sei Paulo. É Pabulo. Ele falou que é Pabulo, mas é Pablo, né? É assessor. Fala para o Faisal, ele trabalha no gabinete do Faisal. Fala para o Faisal vir aqui, rapaz. Não falar mal dele aqui. Não vou falar mal dele porque a irmã dele é muito gente boa. Dona Berga, até amanhã? Até amanhã. A gente entrevista amanhã o juiz de direito da Vara Especializada da Criança, da Infância e da Juventude de Várzea Grande. Ele foi presidente da AMAN, Associação dos Magistrados, doutor Tiago Abreu, amanhã às 7h30 da noite aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também. Boa noite.